Paz, queridos, boa noite. Amém? Você está feliz? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 8. Esse texto, queridos, é incrível. Esse texto, ele mexe comigo. Versículo 1 em diante. Atos 8, versículo 1. Parte B. A primeira perseguição à igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticara a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ele grande vulto, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque ele muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram créditos a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizados, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre eles nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe expunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da sua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada que disseste sobrevenha sobre mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o.
Correndo Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque a terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Fecha seus olhos, queridos. Fala assim: Senhor, fala comigo essa noite. Fala comigo esta noite, eu preciso ouvir da tua voz, quero ouvir a tua palavra. Abra seu coração neste momento, para o teu pai, para o teu amigo, para o teu Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, eu clamo por uma nuvem da tua glória neste lugar. Espírito Santo de Deus, flua nesse ambiente, Pai. Eu clamo por um ambiente de glória, por uma atmosfera profética. Sim, Pai, queremos navegar para perto do teu trono neste momento. Queremos contemplar a tua face. Queremos contemplar aquele que tem olhos como chamas de fogo. Espírito Santo, a nossa expectativa não está em nada além do Senhor. A nossa expectativa não está, ó Pai, em uma palestra, em boas palavras, palavras persuasivas, sabedoria humana. Não, Pai, a nossa expectativa não está em nada dessa terra. A nossa expectativa está nas coisas celestiais. Espírito Santo, flua nesse ambiente. Eu clamo para que haja um fluir personalizado do Senhor, porque se o Senhor, Pai, não bradar neste lugar, não vai passar apenas de uma palestra. Não, Senhor, nós não queremos uma palestra, nós queremos, ó Pai, que a Tua palavra se revele a nós. Que no nome de Jesus, Pai, toda voz estranha se cale agora. Todo ataque, toda fortaleza mental, todo sofisma seja quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o nosso libertador, Jesus Cristo, Filho de Deus, toque, ó Pai, nos corações essa noite. Queremos ser dominados pela Tua presença. Por isso estamos, ó Pai, confiantes que o Senhor vai falar com a Tua igreja esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, por coincidência, Michael, ou não, Deus trouxe esse texto, na verdade esse texto e um outro texto no meu coração, e ele falava sobre algo que você já pregou aqui, sobre homens que carregam a glória de Deus. E eu te pergunto, Saulo, quem são esses homens que carregam a glória de Deus? Quem são essas mulheres que carregam a glória de Deus? Quem são essas pessoas?
Porque, querido, precisamos entender, se esse homem, se essa mulher, se essa pessoa, ela carrega a glória de Deus, ela carrega o maior poder do universo. Ela carrega algo dentro de si que nem no universo inteiro é capaz de caber. Mas se nós carregamos a glória de Deus, algo precisa acontecer. Alguma coisa precisa mudar. E quando o Senhor começou a falar sobre isso no meu coração, eu fiquei me perguntando: Senhor, quem são esses homens? Quem são esses homens, Vandinho? Quem são essas mulheres que carregam a glória de Deus? Porque de repente a nossa perspectiva sobre carregar a glória de Deus não é a perspectiva que o Senhor tem sobre isso. Carregar a glória de Deus não é ter palavras bonitas. Carregar a glória de Deus não é subir em um púlpito e pregar um belo sermão. Carregar a glória de Deus não é vir 9 horas na escola bíblica e pegar uma aula excelente de teologia. Carregar a glória de Deus não é pregar diante de um estádio. Carregar a glória de Deus não é nada que faz com que os homens dessa terra olhem e queiram. Os homens naturais, o homem natural, ele não entende, ele não compreende as coisas do Espírito. Se eles não entendem as coisas do Espírito, naturalmente eles não querem as coisas do Espírito. A pergunta que eu te faço é: por que o mundo tem se identificado tanto com a igreja nesses dias? Sabe por quê? A igreja nesses dias não está carregando mais a glória de Deus. Aonde está a glória de Deus, algo diferente começa a acontecer. Até Atos capítulo 1, querido, até Atos capítulo 2, estava tranquilo. Só que aí sozinho a glória de Deus manifesta. Querido, se você não quer ter problema na sua vida, no seu emprego, aonde você está, na sua igreja, querido, não queira a glória de Deus. Porque se a glória de Deus vier sobre a sua vida, muitas coisas vão mudar de lugar. Você tem um plano, você tem um sonho, você tem toda a sua trajetória marcada, estabelecida até a glória de Deus vir. Quando a glória de Deus vem, Ele vai mudar tudo dentro de você. Eu imagino Pedro, Saulo, você é o maior pescador da Galileia. João, você é o maior consertador de rede. Só que aí sabe quem que aparece? Jesus. Quando Jesus aparece, algumas coisas começam a acontecer. Olha para o Evangelho de Lucas. Certa vez, Jesus entra na sinagoga. Jesus estava na sinagoga, estava na igreja daquela época, Milena. Estava no culto. Só que daqui a pouco entra uma mulher, Lucas, com bico de papagaio, coitada. Jesus olha para aquela mulher, 18 anos escrava de Satanás. A mulher estava endemoniada. Jesus libertou a mulher foi curada. Filha de Abraão, dentro da igreja, 18 anos, Saulo. Te pergunto por que o demônio nunca tinha manifestado, porque ninguém tinha tido discernimento. Por quê? Sabe por quê, querido? Jesus ainda não estava presente. Foi Jesus chegar e começou a ter um fuzuê. Irmão, Israel estava uma beleza naquela época. Prostituta com prostituta, fariseu com fariseu, saduceu com saduceu. Irmão, publicano com publicano, pecador com pecador. Foi Jesus chegar, querido. Ué, isso daí está comendo com o pecador? Ué, isso daí é bebedor de vinho? Ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse cara está mexendo um pouco na nossa estrutura. Não pode. Tem demônio. Porque tudo que a religião não consegue controlar, ela tende a se escandalizar. Jesus veio fora da caixa, opa, tem um problema com ele. João Batista veio fora da caixa, opa, tem um problema com ele. Vieram os apóstolos também, tem problemas com ele. A questão que fica é, por que nós não queremos ter problemas com os religiosos?
Paulo vai dizer a Timóteo era um jovem pastor, querido. Querido, se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, você será perseguido. Percebe que a nossa compreensão com relação ao Evangelho está deturpada? A gente vem para a igreja para que a gente possa receber uma vitória, para que a gente seja curado, para que a gente seja liberto, para que a nossa vida aconteça alguma coisa, menos para que a nossa vida se alinhe com o propósito dele sobre nós. Até o momento que a gente não tem uma revelação do Cristo, querido, a nossa vida está de boa. Por isso tem um monte de gente sentado na cadeira da igreja, vai para o céu, Maico, vai para o céu. Só que ainda não teve uma revelação de Jesus. Saulo, foi Pedro ter uma revelação de Jesus que tudo mudou. Quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Jeremias, Isaías, João Batista, alguns dos profetas. Mas e vocês? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai para o Getsemane. Pedro, Tiago e João, os três íntimos, os mais chegados, Maico. Jesus fala: vocês já são íntimos, vocês já têm intimidade comigo, fica aqui no lugar secreto, ora, intercede, eu preciso de vocês, eu vou aqui orar. Jesus volta, cadê aqueles homens? Dormindo. Só que repare bem, quem era o discípulo amado? João. Mas quando Jesus chega, ele fala assim: ô João, meu discípulo amado, o que vocês estão fazendo? Não, Pedro, você não conseguiu vigiar nem uma hora? Por que ele não falou, vocês não conseguiram vigiar? Porque quem teve revelação do Cristo foi quem? Quando nós temos uma revelação do Cristo, o nosso nível de maturidade, o nosso nível de compreensão muda. E quando o nosso nível de compreensão com relação às coisas celestiais mudam, querido, é natural. O Senhor vai começar a esperar mais de mim, mais de você. De repente você está aqui e você fala assim: cara, eu conheço uma pessoa, essa pessoa tá mais ou menos, a vida bagunçada, mas tá doido, rapaz, agora parece que é eu fazer um negocinho assim. Responsabilidade. Responsabilidade. Quem são os homens que o Senhor delega a responsabilidade nesses dias? São os homens que carregam a glória de Deus. O que isso tem a ver com o texto, pastor? É mais fácil a gente perguntar, você me perguntar, o que isso não tem a ver com o texto? Porque do que o texto está trabalhando, do que o texto está dizendo? De um homem que carregava a glória de Deus. Filipe carregava a glória de Deus. Só que percebe-se, aonde Filipe começava a chegar, Guilherme, os possessos eram libertos, os enfermos eram curados, os pagãos, aqueles que ainda não tinham tido uma revelação de Jesus, Vandinho, esses se convertiam. Irmão, deixa eu te falar algo, não é sobre o que nós falamos, é sobre o que nós carregamos. O que está dentro de nós é muito maior do que sai da nossa boca. O que está dentro de nós é muito maior do que aquilo que sai da nossa boca. Sabe, nesse dia tem muita gente falando muita coisa, está falando de coisas que não carregam dentro de si. Não seja cheio de palavras, mas vazio da glória de Deus. Sabe, querido, eu tenho uma preocupação no meu coração com relação à minha geração. Eu tenho uma preocupação no meu coração. É uma geração que tem tudo para voar. Nações, continentes,
estádios lotados, vidas, almas, milhares. Só que a gente está sonhando com grandes coisas, sendo que a gente não está carregando nada dentro de nós ainda. Irmão, não deseje nações se você ainda não carrega a glória dentro de si. Não deseje missões se você ainda não carrega a glória dentro de si. Não sonhe com ministério, com chamado, se você não carrega a glória dentro de si. Não sonhe com nada se você não tem a glória dentro de si. Porque se você não tem a glória, você não tem nada para dar para as pessoas. Você não tem nada, nós não temos nada. Precisa haver um zelo dentro de nós por essa glória. Precisa haver um temor dentro de nós por essa glória. Até quando nós vamos perder aquilo que nós estamos gerando dentro de nós? Sabe, uma das maiores frustrações, dor que uma mulher pode passar, Saulo, é ela perder o filho que ela está gerando. De repente você está aqui, você já foi mãe, já gerou uma criança, só que de repente, próximo do parto, você perdeu, não sei. Você sabe da dor que há dentro do seu coração por conta disso? Mas é exatamente isso que tem acontecido na perspectiva espiritual. Estamos gerando algo no Senhor, só que agora há pouco, estamos abortando o que estamos gerando dentro de nós. E uma geração que aborta o que está gerando dentro de si, querido, é uma geração homicida. E o Senhor não tem parte com homicidas. Sabe, não adianta nós gerarmos algo, mas gerarmos algo fora do tempo, fora da aliança. Se não sabe o que é isso, que a Bíblia vai dar o nome, bastardia. Filho gerado fora da aliança do casamento. Não adianta a gente sair gerando muitas coisas, mas gerar coisas que o Senhor não estabeleceu para que a gente gerasse. Não adianta a gente ter muitos filhos, mas filhos das prostituições. Não adianta nós queremos gerarmos coisas no Senhor da forma errada. Qual é a forma estabelecida pelo Senhor dentro do casamento? Só que olha para a Bíblia, quem é o noivo, quem é a noiva? Cristo é a igreja. Por que nós estamos tentando gerar algo fora da intimidade com o nosso noivo? Um filho só começa a ser gerado dentro da barriga de uma mulher quando antes ela teve relacionamento e intimidade com o seu esposo e seu marido. Porque não existe gestação para aqueles que não têm intimidade com o noivo. Eu estou falando uma perspectiva espiritual, querido. Será que o que estamos gerando nesses dias é algo que foi estabelecido pelo Senhor para dentro do casamento, dentro da aliança? Sabe, não adianta a gente pensar grande, sendo que nós estamos dando passos muito pequenos. Mas deixa eu te falar, é melhor darmos passos pequenos do que não darmos nenhum. Porque muitos nesses dias, além de não estar dando nenhum passo para frente, não está saindo nem do lugar. Muitos estão até regredindo. Sabe, Filipe, querido, carregava a glória de Deus. Filipe estava no auge de um avivamento. Só que aí, perseguição vem. Os religiosos começam a perseguir. Cada um vai para um canto pregando o evangelho. Filipe também vai, querido. E vai pregando o evangelho. E está pregando o evangelho. E está pregando o evangelho. E pregando o evangelho. E sinais acontecendo. Sinais acontecendo. Sinais acontecendo. Milagres acontecendo. Só que aí, ele se encontra com um cara chamado Simão. Simão era mágico, era um feiticeiro naquela época. E querido, a mágica naquela época aqui, ó, envolvia muito dinheiro. Um pouquinho mais pra frente, se eu não me engano, Atos 19, quando vai falar sobre Atenas, havia uma idolatria tão grande. Quando aquelas pessoas se converteram, elas foram queimar os seus livros de magia na praça. E deu uma fortuna de dinheiro aqui, ó. Só que esse homem, Saulo, tinha se convertido aparentemente, abraçou a fé, se batizou, começou a caminhar de perto com Filipe, discipulado, caminhou junto. Pô, Filipe, estou colado, estou de perto. Deus fala que ele caminhava de perto,
caminhando de perto com Felipe, vendo tudo que Felipe fazia, ouvindo tudo que Felipe ensinava, Guilherme. Só que agora há pouco veio os apóstolos, começam a impor as mãos, e as pessoas começavam a receber o Espírito Santo de acordo com que os apóstolos iam colocando as mãos. Simão vê aquela cena. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ele queria aquilo, Saulo, ele queria aquele poder. Ele falou, eu quero esse poder. Chegou para Pedro, Pedro, eu quero isso. Toma dinheiro, toma dinheiro, toma dinheiro, toma dinheiro. Só que, repare bem, ele queria a coisa certa, sim ou não? Presença de Deus, querido, a glória de Deus, sim. Só que ele quis da forma errada. O problema é que nós estamos atrás de coisas certas, mas com motivações erradas. Sabe, as motivações ocultas no coração de muitos têm feito muitos profetas caírem. Salmos vai dizer: quem subirá ao alto monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração e não vende a sua alma à falsidade. Quem vai subir ao alto monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração e que não vende a sua alma à falsidade. Repare, limpo de mãos, coisas externas. Você está vendo a minha mão, Saulo, mas e aqui dentro? Não basta a gente ser apenas limpo de mãos, mas se o nosso coração ainda não é puro diante do Senhor, querido. Não adianta nós fazermos coisas certas, mas com motivações erradas. Porque fácil é se arrepender de pecado, porque o pecado você sabe que é errado. O problema é se arrepender de coisas que você fez que foram certas, mas que você fez com a motivação errada. Difícil é se arrepender de coisas que nós fizemos que foram certas, mas que nós fizemos com a motivação errada. Pedro fala: se dinheiro seja contigo para a perdição. Pedro era um homem que carregava a glória, querido. E homens que carregam a glória são homens que ouvem a voz de Deus. Se a gente ler um pouquinho antes, Atos capítulo 5, Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade, eles falam que eles receberam X, mas na verdade eles tinham recebido Y. Eles mentiram. Pedro falou: é mesmo? Vocês receberam isso? Muito bom. Vocês receberam isso mesmo? Vocês têm certeza? É isso daí. Vocês não estão mentindo a homens, vocês estão mentindo a Deus. Na hora, queridos, os dois caíram mortos. Repare, o problema não era o que eles estavam falando, o problema era o coração deles. A mesma situação com Simão. O nosso coração, por não estar no centro da vontade do Senhor, por não estar alinhado com a voz de Deus nesses dias, tem nos feito perder oportunidades que seriam experiências incríveis na nossa vida e na nossa história. Só que logo após aquilo, é aí que começa a parte estranha do texto. Porque logo após acontecer aquilo, repare o ambiente que estava acontecendo. Estava tendo cura, sim ou não? Sim. Milagres, sim ou não? Sim. Libertação, sim ou não? Sim. Batismo com o Espírito Santo, sim ou não? Conversões, sim ou não? O que é isso, querido? Um avivamento. Um avivamento, Saulo. Um avivamento, querido, que nós mais sonhamos com essa igreja, um avivamento. Só que no meio do avivamento aparece o anjo e fala o seguinte: vai para o deserto. Vai lá para o deserto. É nessa hora que a gente vira para o anjo. Nós daí é o enviado de Satanás, rapaz. Estou num ambiente de glória aqui, nego sendo batizado, língua estranha, xarabanaia para todo lado, eu ir para o deserto. Vai para o deserto, tá bom então. Para que ele foi para o deserto? Tinha uma pessoa passando lá. Tinha um homem
Tinha um homem eunuco. Existem dois tipos de eunuco na Bíblia, querido. O eunuco que decidiu não ter nenhum tipo de relação com mulher, se abster de relacionamentos. E havia o eunuco que era castrado de fato. Eu acredito que esse era um deles, porque ele servia a uma princesa, a uma rainha. Ele estava debaixo de uma hierarquia naquela época. Eu acredito que ele era um homem que não gerava, Saulo. Com um pouquinho. Ele saiu de onde? Do meio de um grande avivamento, para ir para onde? Para o deserto, investir na vida, sabe de quem? De alguém que não ia gerar nada. O homem saiu de um ambiente de milagre, irmão. Um ambiente onde ele era reconhecido, porque ele que começou a pregar depois que vieram os apóstolos. De repente ele era o bambambam ali da situação, o precursor, o pioneiro daquele avivamento. Aí Deus pega e fala: vai para o deserto, vai investir na vida do eunuco, vai investir na vida daquele que não vai gerar nada, daquele que não vai dar para nada, vai investir naquele que não vai dar nada para ninguém, vai investir na vida daquele drogado que todo mundo não tem mais esperança, vai investir na vida daquele cachaceiro, daquele adúltero, vai investir na vida daquela pessoa que já não tem mais nenhum valor, que não serve para mais nada. Querido, perca a esperança em tudo, mas não perca a esperança em vidas. Deus ainda faz milagre, irmão. Sabe, ano passado Deus falou algo violento para mim, que de repente falou assim: ah, não é, mas você não sabe da realidade que eu vim. O Senhor falou: filho, volte a acreditar em conversões. Volte a acreditar em conversões, porque a gente vive em um meio, querido, de tanta hipocrisia, de tantas pessoas que ficam apenas emocionadas, mas que não tem o caráter transformado, não tem um encontro real com a presença de Deus, que gera uma conversão, uma regeneração, que eu falei assim: ah, não, esse negócio de conversão, isso daí é lá uma vez ou nunca. O Senhor falou comigo: filho, não perca a esperança. Você sabe o problema? Muitas vezes a gente não está perdendo a esperança no eunuco que está no deserto, às vezes é no eunuco que está na nossa própria casa, no eunuco que mora junto conosco, no eunuco do nosso trabalho, no eunuco que a gente chama de melhor amigo, de meu pai, minha mãe, meu filho. Não desista, querido, dessas pessoas. Não desista, não desista dessas pessoas. Tudo pode acontecer, tudo pode transformar. Deus ainda converte, Deus ainda faz milagre. Eu sou um improvável, irmão. Eu sou improvável, nós somos improváveis. Eu tenho certeza que você é um improvável, mas Deus está mexendo, Deus está fazendo. Só que eu te pergunto: quem vão ser os Filipes hoje que vão começar a decidir a ir para o deserto debaixo da voz do Senhor? Porque o problema é que nós queremos sair para onde vai ter maná, leite, mel, avivamento. Não, nem sempre, irmão. Sabe, dias atrás eu falei neste lugar, isso é violento demais. João, meu Deus, ele ouviu a voz de Deus no deserto. Eva ouviu a voz da serpente no jardim. O problema não é o lugar que nós estamos, é a voz de quem que nós estamos ouvindo. Sabe, nós colocamos a nossa perspectiva, a nossa expectativa em tantas coisas desse mundo, que o nosso sonho não é vencer o mundo, é vencer no mundo. Eu não entendi, pastor. Sabe o que é vencer no mundo? É você ter um carrão do ano. Sabe o que é você vencer no mundo? É você ser o cara, o bambambam. É você ter uma boa faculdade.
é você ter uma boa condição financeira, é ser uma pessoa eloquente, é ser uma pessoa que não depende de nada, de ninguém. Agora, o que é vencer o mundo? Mas o que é vencer o mundo? Repare que o evangelho dos nossos dias não está ensinando a gente vencer o mundo, mas vencer no mundo. O evangelho que você senta aqui para ouvir não é para ouvir o evangelho, não, é para você ouvir. Cara, vai lá no seu sonho e seja rico, seja milionário, e pá, você vai conquistar seus sonhos, suas metas. É errado ter sonho? É errado ter dinheiro? É errado ser rico? É errado é você ter propriedades, bens? Não. Isso de repente pode ser bênção de Deus sobre a sua vida. O problema é o nosso coração. O problema é o que é o nosso tesouro. O problema é o que é o nosso tesouro. Sabe, queridos, certa vez Jesus falou sobre o reino de Deus. Falou que é como um homem que ele descobre um tesouro num campo. Sabe o que esse homem fez, Saulo? Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo para que ele possa ter acesso àquele tesouro. Quer ter acesso, querido, aos tesouros do reino? Quer ter acesso à glória? Vende tudo. Repare que isso também foi o mesmo confronto de Jesus para o jovem rico. O jovem rico, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Faça isso. Senhor, isso eu já tenho feito desde a minha mocidade, desde criancinha eu já estou fazendo. Uau, tá bom então. Então você já está guardando todos os mandamentos. Parabéns. Tá bom. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Percebe que ele guardava todos os mandamentos, só não guardava o maior deles: amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Enquanto a gente não estiver disposto a renunciar coisas por pessoas ou pelo rei, irmão, a gente ainda não entendeu o que é o evangelho. A gente não entendeu de onde nós viemos e para onde nós vamos. Sabe, querido, deixa eu te falar algo. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou bater nessa tecla. Quando você chegar no céu, querido, diante daquele que tem olhos como chamas de fogo, você não vai falar assim: Senhor, eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter comprado um Corolla do ano, eu deveria ter feito mais uma faculdade, eu deveria... Sabe qual vai ser o nosso arrependimento, querido? Sabe qual vai ser? Senhor, eu deveria ter orado mais. Eu deveria ter jejuado mais. Sabe, Senhor, aquele jejum de 7 dias? Pois é, até hoje eu não fiz. Sabe aquele jejum de 40 dias, Senhor, que eu era doido para fazer a base de água? Pois é, deveria ter feito, me perdoa. Só me perdoa porque eu deveria ter cuidado mais da minha família. Me perdoa porque eu deveria ter amado mais a minha esposa, os meus filhos, os meus pais. Me perdoa porque eu deveria ter investido mais na vida dos eunucos lá fora. Sabe aonde está o seu tesouro? Ali também estará o seu coração. A pergunta aqui é: o que é o seu tesouro? Porque nós podemos ter muito bens, mas isso não é o nosso tesouro, Saulo. O problema é o que é o nosso tesouro, o que a gente tem de valor, o que em nossas vidas tem um maior valor para nós. Só que o texto do jovem rico, ele é interessante que no início do texto vai depender da tradução. Uns vai dizer que ele era um príncipe, outros vai dizer que ele era um homem muito importante, um homem de destaque. Vai depender da tradução. Só que o texto não fala que ele era sacerdote, sumo sacerdote, levita. O
O texto não fala que ele não era ninguém importante no Império Romano. Isso me faz acreditar, Milena, que aquele homem ele só era importante por conta do que ele tinha. E Jesus falou: vende tudo o que você tem, dá aos pobres. Se ele fizesse isso, Mike, sabe o que isso iria significar? Que ele ia parar de ser reconhecido diante dos homens. Está disposto a ser rejeitado por pessoas que você ama, por amor a Jesus? Está disposto a ser abandonado por pessoas que você ama? Ou que diziam que te amavam? Está disposto a perder cargo, influência, reconhecimento, fama, glamour, por conta de Jesus? Percebe que quando nós começamos a amar a Deus acima de todas as coisas, vai começar a ter percas na nossa vida? Se não estamos tendo algumas percas, talvez a gente não está amando a Deus acima de todas as coisas. Você acha que Deus estabeleceu isso como o maior mandamento? E o resumo de toda a lei, por quê? Percebe que o nosso problema, querido, está aqui dentro. Sabe, quando eu voltei do Descende, eu chorando, eu pensando em tudo que eu tinha vivido. Quando voltei de lá, irmão, a minha perspectiva sobre muitas coisas mudaram. E depois de Descende, Saulo, eu percebi algo. Não se trata de eloquência. Não se trata nem da unção. Entenda. A minha oração depois de Descende foi: Senhor, me dá um coração. Muitos têm unção, poucos têm coração. Vai ser: Senhor, me dá um coração. Eu quero ter um coração segundo o teu coração. Sabe, irmãos, certa vez eu conversando com um discípulo, estava a ponto de abandonar a fé, desistir. Eu falei: cara, sabe a minha preocupação com você? Não é os pecados que você vai cometer, festa, não é isso não. Eu falei: sabe qual é a minha preocupação com você, cara? É que o inimigo roube o coração que você tem hoje. Por isso que é muito fácil, querido, a gente está pregando aqui no púlpito, e isso daqui já está fora disso daqui há muito tempo. Sabe, um homem que carrega a glória de Deus, ele é diferente, porque ele caminha totalmente na contramão de tudo e de todos. O problema é que nós vivemos debaixo das circunstâncias. O problema é que a gente não entende, nós não entendemos o que nós carregamos. O problema é que nós não entendemos quem caminha ao nosso lado. Sabe, irmãos, Jesus no barco, tempestade, quem estava dentro do barco? Os discípulos. Os caras morrendo de medo, Jesus no barco, e os caras morrendo de medo. Jesus no barco e os caras morrendo de medo. Vão lá: mestre, tenha misericórdia, faça alguma coisa por nós. Jesus estava dormindo, irmão. Diz: ah, meu Deus do céu,
foi lá, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, o mar, as ondas. Uau, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? De repente eles conheciam apenas o Jesus, mas ele ainda não conheciam Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, enquanto a gente não tiver essa revelação, essa contemplação da glória de Deus, da face de Deus, irmãos, a gente vai continuar caminhando a nossa vida, vivendo a nossa vida com Jesus dentro do barco, mas a gente não entendendo quem o Senhor é. Repare no Apocalipse, João, quando Jesus se aparece com olhos como chamas de fogo, uma visão extraordinária. Sabe o que acontece com João, irmão? João, ele cai como morto. Mas eu te pergunto, não era esse mesmo João que na última ceia estava reclinado aos peitos de Jesus, nos peitos de Jesus? O discípulo amado, aqui ó, o fechamento. Foi o mesmo que quando teve a revelação do Cristo, caiu como morto. Percebe que muitas vezes nós conhecemos o Jesus, mas a gente não conhece o Cristo. Conhecemos o Jesus da cruz, mas não conhecemos o Cristo ressurreto do terceiro dia. Sabe, irmão, anos atrás eu preguei uma palavra, eu falei sobre algo. Olhe para a cruz, mas nunca se esqueça do terceiro dia. O problema é que nós esquecemos que Ele ressuscitou. Só que, querido, quando Jesus ressuscitou, Ele não ressuscitou como um homem, Ele se ressuscitou no corpo glorificado, cheio de glória. Irmão, Jesus atravessava a parede. Os discípulos dentro da sala de oração lá, mas agora há pouco Jesus chegou no meio. Opa, e aí, vocês estão bem? Sim, mas pra onde você veio, rapaz? Rapaz, você não me conhece. Filipe insistiu na vida do eunuco, na vida daquele homem que não ia gerar nada. Só que aquele homem se converteu. E quando aquele homem ele achou água, sabe o que ele falou? O que me impede agora de eu ser batizado? Filipe, rapaz, você tem que crer e tal. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha a afirmação dele, Maico, e compara com a revelação de Pedro. Sabe o que ele está falando? Eu também tenho uma revelação do Cristo. Eu conheço, reconheço quem Ele é. O que estamos carregando nesses dias? O que é que você está carregando nesses dias para dar para as pessoas? Sabe, irmãos, quando nós carregamos a glória de Deus, a gente não precisa fazer esforço. Certa vez, isso no início do ministério, estávamos na célula mista. Tinha uma moça, ela estava de olho fechado, estava tocando um louvor, estava orando, adorando, não sei. E me incomodou, falei, eu tenho que orar por essa menina, por essa moça, tem que orar por ela, sabe? Na que eu fiz assim, que eu dei o primeiro passo, o demônio manifestou na hora. Não é o que falamos, é o que carregamos. Sabe, irmãos, podemos falar muitas coisas, mas se não carregamos nada, palavras jogadas ao vento. Palavras jogadas ao vento. Palavras jogadas ao vento, não adianta, irmãos. Não adianta nós fazermos a obra de Deus sem Deus. Não adianta nós fazermos coisas para Deus, sendo que nós não carregamos a glória de Deus dentro de nós. Pastor, eu quero essa glória, irmãos. Você quer? Eu espero que você queira. Comece a entrar no seu quarto a partir de hoje. De repente o quarto está com saudade de você, nem você mais que está com saudade do quarto, você já perdeu a vontade faz tempo. Mas de repente o seu quartinho lá de oração, e está com saudade de você. O monte. Ah, irmão,
Tem cada experiência no monte. Deus é Deus extraordinário, irmão. Deus é Deus extraordinário. Certa vez fui no monte, cheguei no monte, tinha ido num monte diferente. Quando eu arriei minhas coisas, houve um barulho atrás de mim. Mato baixo, irmão. Não tinha nada, não tinha galho, não tinha árvore, não tinha nada. Arrepiei da ponta do pé até a ponta da cabeça, querido. Falei, tem um demônio. Quando eu olhei para trás, tinha 3 bichos, tipo 3 hienas preto, com o olho brilhando, desse tamanho para mim, querido. Aí o que a gente vai fazer? O que a gente faz numa hora dessa? Não é sobre o que nós falamos, é sobre o que nós carregamos. O que adianta eu falar muita coisa se eu não carregasse nada naquela hora, Maicon? Sabe, o meu desejo com essa pregação não é te emocionar, é fazer com que você saia daqui com fome de querer a glória de Deus. Feche seus olhos. Que tal agora você fazer a oração mais sincera da sua vida?